Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa comparação bem interessante para entender uma das maiores diferenças de saúde no mundo de hoje. De um lado temos uma nação com uma das taxas de obesidade mais baixas do mundo e do outro, um país onde a obesidade virou praticamente uma epidemia. Vamos entender isso juntos. Para começar, vamos direto ao ponto. Dá uma olhada nesse número, 40%. É isso mesmo, quase 40% dos adultos nos Estados Unidos são considerados obesos. É um número que choca, né? E claro, isso tem consequências bem sérias para a saúde pública e para a vida de milhões de pessoas. Agora vamos para o outro lado da balança. Olha só isso, menos de 5%. Essa é a taxa de obesidade entre os adultos no Japão. A diferença é gigantesca. Quando a gente coloca um número do lado do outro, a pergunta é inevitável. Por quê? O que explica uma diferença tão absurda? Ok, então vamos aprofundar um pouco mais nisso. Para a gente ter uma noção real do tamanho dessa diferença, a gente precisa olhar os números mais de perto. E não só dos adultos, viu? Vamos dar uma olhada também nas crianças e nos jovens, que é onde esses hábitos todos começam a se formar. E olha que interessante, essa diferença é enorme, não é só coisa de adulto, não. A taxa de obesidade infantil nos Estados Unidos é praticamente o dobro da do Japão. Isso já dá uma pista importante, né? Mostra que as causas vão muito além de decisões que as pessoas tomam depois de grandes. Parece que está tudo bem enraizado nos hábitos do dia a dia desde cedo. E a primeira grande peça desse quebra-cabeça, como a gente podia imaginar, é a comida. A alimentação do dia a dia talvez seja o fator que mais pesa nessa história. Então vamos dar uma espiada no que vai para o prato em cada um desses países. E o contraste aqui é gritante. A dieta tradicional japonesa, é super equilibrada, cheia de alimentos frescos, integrais, muitos vegetais, peixe, feijão. Já do outro lado, o que domina é a praticidade dos alimentos processados, que vêm carregados de gordura e açúcar. E é super importante a gente entender o que são esses tais alimentos processados. Basicamente, é qualquer alimento que foi alterado da sua forma natural, geralmente para durar mais na prateleira ou para ser mais fácil de preparar. O grande problema é que, nesse processo, eles quase sempre recebem uma carga extra de gordura, açúcar e sal. E é aí que o consumo de calorias dispara. Mas não é só o que se come, né? É também o quanto se come. Nos Estados Unidos existe muito aquela cultura do super size, onde porções gigantes são vistas como um bom negócio. E isso, claro, leva a um consumo de calorias muito maior em cada refeição. Bem diferente das porções mais moderadas, mais controladas, que são o padrão no Japão. Beleza, já falamos da comida. Agora vamos sair da mesa e olhar para o dia a dia. Porque afinal a comida é só uma parte da história. A outra parte é o que a gente faz com a energia que consome, ou seja, como a gente se movimenta. E aqui a gente encontra outra diferença crucial. No Japão, a atividade física faz parte da rotina. É super comum as pessoas irem a pé para os lugares, usarem muito transporte público. Já nos Estados Unidos, a vida gira em torno do carro. Isso faz com que o exercício físico vire uma coisa que precisa ser planejada, agendada, e não algo que acontece naturalmente no dia a dia. E, convenhamos, a cultura de trabalho e a tecnologia nos Estados Unidos acabam empurrando para um estilo de vida mais parado. São horas e horas sentado no escritório, depois mais tempo em casa na frente da TV ou do celular. E o carro como padrão para se locomover. Tudo isso vai somando e, claro, piora bastante o cenário da obesidade. Mas além da comida e do exercício, tem outras coisas, sabe? Forças que a gente nem sempre vê, mas que são muito poderosas. Estou falando de fatores culturais, da mentalidade, coisas que moldam nossos hábitos sem que a gente nem se dê conta, influenciando o que a gente escolhe fazer todo santo dia. E olha que legal esse conceito japonês harahashibu. A ideia é comer até se sentir 80% satisfeito, e não até ficar completamente cheio, estufado. É uma prática que incentiva o autocontrole, a moderação, uma mentalidade que vai totalmente na contramão daquela cultura do quanto mais melhor. Aqui a gente viu um verdadeiro choque de mentalidades. De um lado, uma cultura que historicamente valoriza a moderação, que tem uma consciência sobre saúde. Do outro, um ambiente onde um marketing é super agressivo e fica o tempo todo incentivando a gente a consumir mais, com aquela ideia de que o tamanho família é sempre um bom negócio. Certo. Então, depois de ver tudo isso, a grande questão é, o que a gente pode aprender com essa comparação? Porque não importa onde cada um mora, tem lições muito valiosas aqui que servem para todo mundo. E vamos ser sinceros, não é nada de outro mundo. Priorizar comida de verdade, controlar o tamanho do prato, se mexer mais. A gente já ouviu isso, mas essa comparação entre o Japão e os Estados Unidos deixa escancarado o quão poderoso isso é quando vira rotina.
O segredo não é nenhuma dieta maluca, mas sim a consistência. Fazer um pouquinho todo dia é isso que, no fim, faz uma diferença brutal. Isso mostra muito bem que não precisa ser nada radical, sabe? Pequenas mudanças no dia a dia, inspiradas nesses hábitos que a gente vê que funcionam, podem ter um impacto gigante na saúde a longo prazo. Comer mais vegetais, preferir a pé quando a distância é curta, ou simplesmente começar a prestar mais atenção aos sinais que o corpo dá de que já está satisfeito, são passinhos pequenos, mas que levam a resultados enormes. Resumindo, a conclusão é bem clara. Claro que a genética pode telar sua influência, mas essa diferença absurda que a gente viu se resume principalmente aos hábitos diários. As escolhas sobre o que comer, como se movimentar e a cultura ao nosso redor são esses os fatores que realmente definem o jogo. E é com essa reflexão que a gente fecha esta análise. Essa comparação toda entre os dois países deixa uma pergunta para a gente pensar, né? Qual pode ser o primeiro passo? Que pequena mudança, inspirada em tudo isso que a gente conversou, dá para começar hoje mesmo para construir um futuro com mais saúde?